Verdadeiramente, que maravilha, né? É muito bom a gente ter Jesus, né? Sem Jesus, nós não somos nada, né? E Deus, Ele deu a oportunidade para cada um que aqui está hoje. Então, não deixe essa oportunidade passar. Busca a Deus verdadeiramente. Amém? Eu queria ler aqui em Lucas 19. O título diz: Zaqueu publicano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ali passava por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando o pastor comentou comigo que era para me pregar hoje, eu fiz diferente das outras vezes. Por que eu fiz diferente? Porque eu estou começando a entender o que é ser um cristão verdadeiramente. Eu estou começando a entender o chamado que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida. Então a gente temos que começar a mudar. E eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu fui buscar Deus no meio da madrugada e pedi para Deus: Senhor, coloca no meu coração uma palavra para que eu possa expressar para os irmãos. E Deus me tocou nesse livro. Quando eu abri a Bíblia, abriu aqui em Zaqueu, né? E eu fiquei a semana toda lendo ele, trabalhando em cima dele. E eu lendo esse livro aqui, esses são 10 capítulos de Zaqueu, certo? E Deus falou alguns pontos-chave comigo, que eu queria passar para os irmãos. E eu creio que os irmãos vão entender. Eu coloquei o tema dessa palavra: o encontro com Jesus transforma a vida. Então que nessa noite a gente começa a entender dessa maneira. Você que já teve um encontro com Jesus, como que está a sua vida? Será que Jesus transformou mesmo a sua vida? Ou foi só um motivo de alegria? Então nessa noite que a gente venha começar a entender. A Bíblia fala de um homem que tinha tudo, mas sabia que algo estava faltando. Zaqueu, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos naquela cidade, e ele era mal visto, porque às vezes ele cobrava imposto até mesmo a mais, né, para poder se beneficiar. Então aquele povo aí, principalmente o povo judeu, não gostava dos publicanos, não gostava do Zaqueu, né? E imagina você hoje, você sendo cristão, e do seu lado um vizinho que não é, que vamos se dizer da outra religião, né, fazendo coisa errada, e de repente você vê que Deus olha para ele e fala: eu vou voltar na casa dele. O que será que nós pensaria, né? Mas é um pecador, não é isso? Isso foi o que a multidão pensou, isso foi o que a multidão falou, certo? E aqui está, ó, eu coloquei aqui: Zaqueu estava infeliz, embora fosse um homem muito rico, mas na vida do que... vou voltar aqui. Zaqueu não estava feliz. Embora fosse um homem muito rico, ele sabia que havia muito mais na vida do que posses, luxo e festa. Mas ainda ele não tinha certeza do que era. Ele não tinha certeza ainda do que era. Porque ele era muito rico, ele tinha tudo, ele poderia ter tudo ali, falando em bens materiais, ele poderia ter, mas faltava uma coisa para ele,
que era o Espírito Santo de Deus, que era a alegria de ter Jesus. E aqui eu coloquei também, Zaqueu viveu uma vida menos do que satisfatória. Por muitos anos ele estava procurando uma mudança. Quando um dia ele conheceu Jesus, um dia Zaqueu ele ouviu falar que Jesus ia passar naquela cidade. E sabe o que ele fez? Ele não ficou lá parado. Ele falou assim: não, eu preciso ir de encontro a esse homem, porque eu estou ouvindo falar coisas boas. Jesus, quando foi em direção àquela cidade, ele já sabia que ali havia um homem que precisava ser tocado por ele. E esse homem era Zaqueu. Então Jesus entrou naquela cidade e aquela multidão foi acompanhando ele. E Zaqueu, com aquele desejo de ver Jesus, ele tentou se chegar a Jesus. Só que teve um impedimento. Era a multidão. A Bíblia relata que Zaqueu, ele era um homem pequeno, de pouca estatura. Então ele não conseguia se chegar até a multidão. E nem por isso ele olhou para aquele mundo de gente lá e falou assim: eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou deixar para a próxima, quem sabe o mestre passa talvez aqui, eu consigo ver, né, pastor? Não, pelo contrário. Ele falou assim: eu vou me esforçar. E o que ele fez? Ele correu adiante e subiu numa árvore. Se a Bíblia relata que Zaqueu era pequeno, imagina a dificuldade que foi para subir numa árvore, não é verdade? E Deus, no íntimo dele, já conhecendo Zaqueu, Deus sabia que ele ia fazer isso. E Deus adentrou naquela cidade e foi em direção a Zaqueu. Quando chegou perto dele naquela árvore, Deus olhou para cima e falou: Zaqueu, desça, porque hoje me convém passar na sua casa. Então hoje, peça para Deus ir lá na sua casa. Amém. Peça para Deus passar na sua casa hoje. Amém? E assim foi feito. Zaqueu, aqui a Bíblia relata que Zaqueu ele não desceu. Eu imagino assim: Zaqueu para subir, ele deve ter levado mais ou menos aí, vamos pôr de meia hora, 1 hora para chegar até o topo, né? Mas quando ele ouviu falar que Deus falou assim: desça depressa, Zaqueu. Eu acredito que Zaqueu ele não desceu. Eu acredito que ele se jogou de lá de cima até embaixo, porque ele tinha sede de encontrar com Jesus. E ele falou: eu não vou perder tempo, eu vou descer o mais rápido possível. E nessa noite Deus fala que Ele está com pressa de abençoar os irmãos. E até quando os irmãos vão esperar? Até quando os irmãos vão esperar que Deus venha e vai falar para vocês: desça. Não, irmão, está na hora da gente descer e descer correndo. É como o pastor falou, está na hora da gente orar por aqueles que saíram, está na hora da gente buscar. É como a irmã Drica fez aqui o ato profético, né? A gente não apenas ficar escutando ou de gesto, não, a gente tem que pôr a nossa posição e falar: hoje eu quero receber o meu horário. E Deus, o Zaqueu desceu, recebeu Deus com alegria. Mas tem um problema. A multidão não gostou. E a multidão questionou: pô, mas por que Deus vai pousar na casa de um pecador? E muitas das vezes não é diferente. A gente evangélico, a gente às vezes quer mostrar para o povo aí fora que nós às vezes somos diferentes, né? Mas eles não vivem dessa maneira. Eles olham para nós e falam: lá vai o pecador. Só porque vai na igreja acha que é santo. E não é assim. Então, muitas das vezes vocês vão ter dificuldade. Vocês vão ter uma multidão que não vai estar a favor de vocês. A multidão vai querer jogar pedra. A multidão vai querer falar, vai querer fazer vocês desistir. E vocês vão fazer o quê? Essa é a pergunta. Pergunta para o seu irmão que está do lado: você vai fazer o quê quando isso acontecer? Fala para mim, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar murmurando? Ou vocês vão dobrar os seus joelhos e falar: não, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor mandou eu descer, e hoje eu estou aqui por causa da tua palavra, e eu creio que o Senhor vai fazer o milagre. Então, irmãos, é tempo da gente. Então, queridos, a gente temos que aproveitar o tempo, nós temos que aproveitar o chamado de Deus. Nós não podemos deixar para trás, nós não podemos deixar para depois. Nós temos que chegar, se lançar ao pé do Senhor, porque é tempo. Mesmo que a gente ache que a gente está numa posição boa, até mesmo na firma, às vezes você acha que você está num cargo bom e você está em cima, querido, a Bíblia fala: desça. Muitas das vezes a gente tem que descer para receber. Muitas das vezes a gente tem que se esvaziar para poder Deus encher daquilo que é verdadeiro, que é a palavra dele. Amém? Então que a gente não venha ficar mais dessa maneira.
Irmão, meu coração está doendo. Meu coração está doendo desde o dia que a gente resolveu fazer o culto dos amigos. E a gente viu aqui um monte de gente aqui. E hoje eu vejo essas cadeiras já vazias. Meu coração está doendo. Porque quanta vida está lá fora precisando. Quantas vidas? Será que a gente vamos pensar só em torno da gente? Não, irmãos. Está na hora da gente rasgar as mangas e ir para cima. Amém? Então nós temos que fazer a diferença. E assim foi. Zaqueu recebeu Jesus, Jesus foi lá e enviou o milagre para Zaqueu. Então muitas das vezes a gente temos que saber o momento que a gente temos que descer, nos humilhar e falar para o Senhor: Senhor, tu sabe de tudo. Até aqui eu vim pelas minhas próprias pernas, mas eu não aguento mais. Então hoje eu estou tirando tudo que é de mim para que o Senhor possa entrar na tua presença e que daqui para frente eu possa fazer aquilo que o Senhor me chamou. Não o que eu quero, mas o que o Senhor me chamou. E isso muitas das vezes dói, irmão. Muitas das vezes é difícil, não é fácil. Então eu imagino, tem na Bíblia também tem o relato da mulher do fluxo de sangue. Ela precisava do milagre. Ela precisava do milagre. Não era a irmã dela, não era a mãe, não era o pai, era ela. Então hoje, quem precisa do milagre? É você? É sua mãe? É seu irmão? Quem é que precisa do milagre? Deus fala que a salvação é individual. Então primeiro a gente tem que buscar por nós, para depois a gente buscar pelos nossos. E se nós não estamos fazendo isso, como é que a gente vai conseguir levar a palavra para alguém? Não é verdade? Como é que a gente vai conseguir chegar e falar, pregar para alguém? Não vamos, porque a gente não está fazendo isso para nós. É tempo da gente rasgar a nossa garganta, o nosso joelho, e que nem a irmã Drica falou na reunião. É tempo de quê? Primeiramente, nós se fortalecer na base da oração. Glória a Deus. E aí sim nós vamos para lá buscar. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela não enxergou a multidão. Porque ela queria o quê? Ela queria o milagre dela. Ela queria receber o que ela tanto esperava. E ela sabia que se ela tocasse na hora da roupa do nosso Deus, ele enviaria o milagre. E o que ela fez? Ela foi pelo meio da multidão e tocou. Você acha que Jesus não sabia que ela precisava daquele milagre? Sim. Você acha que Jesus não sabia? Jesus podia ter chegado lá da ponta, lá do começo da multidão e falar: ei mulher, você aí no meio, vem aqui. Hoje eu vou te dar o seu milagre. Ele podia. Mas sabe o que ele esperou? A atitude. Ele esperou a atitude. Então muitas das vezes a gente temos que ter atitude. Nós temos que se mostrar para Deus. Nós temos que se render e falar: Senhor, aqui estou e hoje o Senhor vai conceder o seu milagre em minha vida. Então Deus esperou que ela fosse rompendo até chegar ali. E foi o que ela fez. E ela recebeu o milagre dela. Então nessa noite, irmão, o que eu queria passar para os irmãos é isso. Que não seja diferente. Que a gente não venha olhar a distância, o frio, o calor, nada disso. Mas que a gente venha se mostrar para Deus. Que nós venha se preparar mais. Que a gente venha estar na posição. Porque quando Deus falar: desça, que hoje é o dia do seu milagre, nós temos que estar preparados para receber. Porque senão a gente não vai conseguir. Muitos vão tentar. A Bíblia fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu quero ser os poucos. Porque Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Amém. Entendeu? Eu tenho isso comigo. Porque minha mãe conta para mim que quando eu nasci, que eu tinha 4 anos, eu fui desenganado dos médicos. Eu tenho umas marcas aqui na cabeça que até as crianças brincam, né, comigo, que minha cabeça foi aberta, de fato foi. O médico chegou para minha mãe e meu pai falou: chama os familiares, reúne todo mundo, porque de hoje ele não passa. Entendeu? Só que isso foi para o homem. E a última palavra vem de Deus. E Deus falou para minha mãe: você sabe o que você tem que fazer. E sabe o que minha mãe fez? Ela dobrou o joelho no meio do hospital. Isso ela relata para mim. E gritou para Deus: Deus, foi você que me deu. Então se ele é teu filho, o Senhor me deu para me criar, o Senhor coloca a saúde. Mas eu vou criar ele para você. E você faz o milagre. E a minha mãe fala que eu não tinha nada. Eu era bem magrinho. Com 2 dias dali, ela me tirou daquele hospital, que os médicos falaram que eu ia morrer. Meu pai com ela me levou para outro hospital. Com 1 semana, eu já estava comendo. E hoje eu estou aqui para contar para os irmãos esse testemunho. Então eu falo para vocês, porque Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Hoje nós estávamos reunidos, eu e meus filhos e minha esposa, antes do almoço. E eu falei para eles assim, eu falei: a partir de hoje vai ter uma regra aqui dentro de casa. Ele falou assim, aí ficava olhando assim, eu falei: vai ter uma regra aqui dentro de casa.
Aí ficava um olhando pro outro. Qual que é? Eu pensando comigo, né, que eu estava. Eu falei, a partir de hoje, a regra que tem aqui dentro de casa. Em primeiro lugar, Jesus. Depois, eu, sua mãe, você, e fui falando o nome de cada um. Do mais velho ao mais novo. Eu falei, a regra aqui dentro de casa vai ser Jesus. Você vai comer, dá graça. Se você vai beber, dá graça. Tudo vai ter que ser Deus em primeiro lugar. A regra a partir de hoje é essa. E aquele que não fizer, o chicote vai estar. Então, em nome do Senhor Jesus, irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E espero verdadeiramente que a gente mude, transforme, para que a gente esteja preparado para receber o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus.